Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Giovana, como vocês estão? Tudo bem? Andressa, 6 horas da manhã, a gente aqui, feliz da vida, para escutar o papai falar. Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Tá tudo ótimo? Muita coisa acontecendo, muita coisa mudando. Bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Como estão as coisas? Vanessa. Gente, eu já conheço o rosto de vocês que estão o rosto de vocês aqui, ó, que tá todo dia, tá? Tá tudo aqui no meu coração. Quando trocar a foto, meu Deus, vou ter que me atualizar. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Hoje eu acordei, derrapei um pouquinho no horário assim, mas consegui acordar. Gente, a Paty tá aqui, ó. Vocês viram, né, gente? Ganhei um kit, Paty. Eu tô olhando pra ele ainda, tá? Que eu não tô sabendo manusear. Tô só pela graça. Falei, tô igual criança quando ganhei um brinquedo novo. Falei, Senhor, deixa eu aprender a usar primeiro. Depois eu uso. Mas eu amei. Gente do céu, glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem? Vocês viram que eu fiz pra vocês? Pra nós, né? Uma playlist lá das Irmãs do Coque no Spotify. Nós temos uma playlist agora. Eu tinha uma playlist ali. E aí eu fui aprimorando ela, mudei o nome dela e compartilhei com vocês. E vocês sabem que não é a primeira vez que alguém pede playlist? Lá atrás algumas amigas falaram, Amanda, o que você escuta tanto? Eu falei, gente, se eu abrir a minha playlist... Vocês viram, né? Tem de DJ, PV, até... Tem de tudo lá, mas glória a Deus. Eu vou usar, Paty. Vou usar tudo. Vou usar tudo que você me mandou. Tá? Fique em paz que você vai ter que me ajudar ainda. Ô, Paty, você vai ter que me ajudar, porque... Falei, mas contorno e também tem contorno aqui de novo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, olha quanto assunto a gente conversa ao mesmo tempo. É mulher, né? Olha assim, como que é o seu nome, querida? Aqui tá DKF só. Me mande seu nome aqui pra gente orar pra você. Tá? A gente vai orar assim, já vamos orar na primeira oração e interceder por você. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tá? Isso que veio pra vocês é pra vida, não vai dar bênção, não tema, tá bom? Coloca o seu nome aqui, o nome do seu filho, que a gente vai orar por vocês. Deus tá no controle de tudo. Põe aqui que a gente já vai começar esse dia de hoje orando por vocês, tá? E para todo mundo que precisa de oração para saúde. A gente vai interceder por vocês, tá? É assim, gente, é um pelo outro. Por isso que nós precisamos ter pessoas de oração próximas a nós. E nós precisamos ser essas pessoas. Antes da gente conseguir encontrar essas pessoas, a gente se torna essas pessoas. Por quê? Porque a gente é uma rede de apoio de oração para as outras pessoas também. Então tem hora que a gente está em algumas provas que a gente não consegue se a gente não tiver alguém orando por nós. Ou a gente está indo fazer uma obra e a gente fala, viu, intercede por mim, fica na oração por mim, fica na retaguarda de oração por mim. Por quê? Porque a gente está também vivendo no mundo espiritual. A gente não vive no mundo natural. A espiritualidade ela é mais real do que a própria naturalidade. Então, enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não traz isso para a consciência, a gente leva algumas situações para frente que a gente acaba sofrendo sozinho, tá? Então, a gente pode ser e deve ser essa pessoa de oração para outras pessoas. A oração tem poder. Nós estamos falando de novo de oração. A oração tem poder. A gente faz a oração... É Daisy. Deixa eu colocar aqui. A gente faz a oração tem poder. E por que tem poder? Porque a gente fala em nome de Jesus. Nós não temos nada, a gente não tem cura para dar, a gente não tem salvação, a gente não tem. Mas o Senhor, João Arthur, mas o Senhor tem para dar. Então aquilo que o Senhor tem para dar, a gente pode entregar. A gente vai orar então hoje para todo mundo, tá? Que precisa de oração para cura, para libertação física. A gente vai orar aqui com o marido da Rose também. Em nome de Jesus, Rose, vai dar tudo certo, tá? Meu pai fez essa cirurgia no passado, foi tudo bem. Correu tudo bem, ele ficou bem, viveu bastante depois. Teve uma vida relativamente bem normal. Mas a gente vai orar pelo Carlos também, tá bom? Vamos orar, pessoal, para todo mundo? Apresentem aí, nós estamos em conjunto, nós estamos em concordância para libertação, para a ação do Senhor na vida dessas pessoas. E nós estamos aqui como um apoio de oração. E sempre que você estiver num local
Você sentir de orar, você leva para tua casa. Se você no momento não conseguir orar, leva para tua casa, para o seu caderno de oração, para suas orações. Porque Deus ouve e em nome de Jesus a gente pode todas as coisas, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na tua presença nesse momento, Pai. Estamos aqui em concordância, todas reunidas, Pai, em oração. Pai, nós entregamos o nosso dia, Pai, e também pedimos para Ti, Pai, perdão pelos nossos pecados, Pai. De nós, Pai, nós não teríamos nada para dar, mas, Pai, pelo Teu poder e pelo Teu nome, Pai, nós podemos todas as coisas. Nessa manhã, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, como filhas, Pai, que pode ter acesso ao Pai, como filha que acessa o Pai e pede um favor pro Pai, que pede uma oração pro Pai, que pede uma misericórdia pro Pai. Nós Te pedimos também, Jesus, que nesse momento o Senhor advogue por nós, Pai. O Senhor ajude nós nesse momento, Pai, de intercessão pela vida dessas pessoas. Nós pedimos pela vida da Deise, que está indo agora com o filho para um hospital, que está indo dentro de uma ambulância. Nós não sabemos o motivo, mas Tu sabe, Pai. Eu apresento a vida do João Arthur, Pai, nesse momento, Pai. Entra com providência nesse local, Pai. Abre as portas desse hospital e coloca anjos ali para cuidar da vida dele, Pai. Abre as portas desse hospital e coloca ali, Pai, anjos enviados do céu para fazer tudo aquilo que precisa ser feito, Pai. Que ele possa ter um atendimento digno de filho, Pai. Que ele possa ser atendido como alguém, Pai, que foi ali comissionado pelo Senhor, Pai. Nós não sabemos o motivo, se é por uma obra, para o que é, Pai, mas Tu sabes. Mas de todo momento, Pai, nós pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, toda intervenção do maligno, que não permita que toque na vida dessa criança, Pai. Não permita que toque na vida dele nem na vida da mãe, Pai. Que todo o tempo o Senhor esteja ali com eles, guardando, Pai, livrando, Pai, e protegendo, Pai. Nós sabemos que o hospital é um lugar, Pai, onde o Senhor precisa entrar conosco, Pai. E eu sei, Pai, que nesse momento, Pai, os Teus anjos, Pai, estarão ali, Pai, com a sua filha e com o filho dela, Pai. Guarda a vida dela também, Pai. Guarda a vida do Carlos também, que fará uma cirurgia amanhã, Pai. Pai, ser com ele ali, com as mãos dos médicos, Pai. Prepara tudo, Pai, um tratamento digno, Pai. Prepara para tua filha ali um momento, Pai, que ela possa se sentir em paz, Pai. Entregar e confiar e saber que o Senhor vai guardar, o Senhor vai conduzir essa cirurgia, esse momento, Pai. Nós sabemos que são momentos, Pai, que deixam nossa alma angustiada, todavia o Senhor pede para que nós lancemos sobre Ti toda a nossa ansiedade, Pai. E a Bíblia diz para nós lançarmos e confiarmos e descansarmos, Pai. E assim, Pai, nós Te obedeceremos fazendo, Pai. Não é fazendo de outro jeito, Pai. Não é ficando ansioso, preocupado, desesperado que nós agradaremos a Ti. É confiando que o Senhor tem poder para entrar ali e resolver todas as coisas. Abençoa todas as outras pessoas que estão aqui, Pai, pensando em alguém nesse momento por causa de saúde, Pai. Que estão ali entregando, Pai, levando em pensamento um familiar, Pai, um filho, um parente, um primo, um tio, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, Pai. O Senhor diz na Tua palavra, Pai, Jesus, através disso, Pai, que se nós crescêssemos, faríamos obras ainda maiores. Nós cremos, Pai. Não só porque, não porque somos, Pai, maiores, Pai, do que o Teu Filho, porque nós temos o Teu Filho que morreu na cruz e deu acesso, Pai. Jesus, o Senhor nos ensinou a fazer isso. Ensinou a orar ao Pai, ensinou a interceder, ensinou a fazer tantas coisas. E nós estamos aqui porque fomos ensinados com a melhor parte, ensinados pelo Filho de Deus. Então, nesse momento, nós oramos liberando a bênção, a cura sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é sobre todo nome, nós liberamos a cura, a libertação, um corpo físico saudável para louvar a Ti, um corpo físico saudável que testemunhará aquilo que foi antes e aquilo que é agora. Em nome de Jesus, nós cremos na libertação, nós cremos na cura, porque o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que mandava aleijados levantar, cegos ver. O Senhor é um Deus que curava leprosos, que era uma doença que não tinha cura. Então nós cremos no mesmo Deus e no poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, para curar todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém, né? Meu Deus. Entende como a gente precisa entrar nas batalhas? A gente precisa entrar nas batalhas, a gente precisa ajudar as pessoas. O Senhor já me deu a tema da live de amanhã, tá? Nunca vi isso. Hoje a gente vai falar sobre o tema que trouxe, que Deus mandou falar, e amanhã a gente vai falar sobre um outro tema. Por quê? Só pra gente dar uma introdução no de amanhã. Hoje nós oramos coletivamente, tá? Hoje nós estávamos aqui todas reunidas orando coletivamente. Então, foi uma oração que eu trouxe aqui, eu encabecei a oração e todos aí onde estavam também acompanharam. Só que vai ter casos que você vai ter que ir sozinha. E aí, para você ir sozinha para uma oração de guerra, para uma oração de libertação, você vai precisar do tema de amanhã, que são as armaduras de Deus. Então, amanhã a gente vai pregar sobre falar sobre a armadura de Deus.
tá? A gente vai falar sobre a armadura de Deus amanhã. Por quê? Porque vai ter situação que você vai ter que ir sozinha, ou vai ter que ir com alguma outra pessoa, ou vai ter que ir com uma situação maior. O que você vai ter que estar armado pelas armaduras de Deus? A palavra, vai ter que ter o jejum, a oração, vai ter que ter todas essas coisas. Por quê? Porque senão aquilo se volta contra você. A gente já vem falando várias vezes o quê? De arrumar a casa, de cuidar da família, de cuidar de si mesmo, de fechar as brechas espirituais, de confessar pecado, de pedir perdão. Isso, vai ser bem Efésios. Então a gente já vem numa comunicação, e esse tema de hoje que a gente vai falar aqui também é uma forma de fechar brecha. Então olha como que Deus está conduzindo a gente, o Pai está conduzindo. Ele veio trazendo pra gente tudo aquilo que pode ser apontado, que pode ser brecha, que pode ser um problema dentro da nossa casa. Ele tá consertando as nossas coisas aqui, ó, internas e externas. E agora amanhã a gente vai falar sobre armadura, porque é isso que você vai precisar para resistir o dia mau. E aí, gente, a hora que a gente tiver todo esse combo, tiver todas essas informações, aí a gente é verdadeiramente livre para orar, para pregar, para fazer o que precisa ser feito, porque cai uma venda dos nossos olhos. É como se uma venda dos nossos olhos caísse e a gente tivesse liberdade para fazer a obra sem ser atacado. Porque até então, se a gente faz a obra do jeito que a gente estava, a gente ia ser atacado. A gente ia ter problema sério. Olha como Deus foi tirando tudo aquilo que era ruim. Olha como que Deus foi abrindo os nossos caminhos. Foi falando, olha, mexe nisso aqui, ó. Isso aqui tá travado. Dá uma ajeitada nas suas coisas. Tira isso daqui, ó. Tira isso aqui do seu guarda-roupa. Tira isso aqui da sua vida. Tira isso aqui do seu armário. Tira isso aqui de você. Faz da sua casa uma igreja. Ensina seus filhos como tem que ser. Seja mulher sábia. Por quê? Porque o Pai não quer que a gente seja exposto de uma forma errada. Quando o Senhor nos expõe daquilo para ser testemunho. Sabe quando você está passando por um secreto, por um deserto, o que você mais queria era sair de lá? Mas por que você não sabe? Porque você não está preparada ainda. Eu passei tanto tempo no secreto de Deus, a gente fala deserto, não fala secreto. Porque uma pessoa como eu, que sou extremamente agitada, elétrica, sou totalmente de ação, ficar 9 meses sem poder falar praticamente, eu não conseguia falar, pra vocês terem ideia. Eu abri o celular assim, ó, várias vezes durante o dia eu não conseguia falar um story. Eu não conseguia falar quando eu ia pros lugares. Os poucos lugares que eu queria ir, eu não conseguia falar. Numa mesa de restaurante, eu não conseguia falar. Porque não era momento de falar, era momento de sentir e viver para gerar testemunho. Então Deus não vai expor a gente no momento de fragilidade que a gente tá, pra gente ser escandalizado. O Senhor tirou aquela mulher que estava sendo acusada porque foi pega em um ato de errado, e Ele justificou a ela, Ele eliminou os acusadores e disse para ela, aonde estão os seus acusadores? Mas ele teve que entrar na batalha. Quem não tem nenhum problema aqui, ó, atira a primeira pedra. Quem não tem nenhum pecado. O Senhor veio para parar a acusação contra aquela mulher. E perguntou para ela onde estão os seus acusadores. Mas ele tirou ela da situação, ele tirou os acusadores dali. Então o Pai quer o quê? Que a gente observe pra gente não ser atacado. É óbvio que ele vai virar em algum momento que a gente também errar, derrapar, pecar e falar... Oi, pode parar aí, que a filha é minha. Deixa que com ela eu converso. Vocês também, ó, vocês têm um monte de coisa pra fazer isso. Não queira que eu... Entende? Mas ele nos convidou porque era muita coisa, né, gente, pra gente resolver. Chega, Nath, chega pra ouvir. O negócio começou a esquentar já. Era muita coisa, né? Era muita coisa que a gente tá tentando resolver ainda, né? Ontem eu tava de olho de novo na minha fruteira. Eu falei, Senhor, mas deve ter um fator aqui especial que faz as frutas amadurecerem da hora para outra. Não é possível. Mas é o que? Um chamado para quê? Para cuidar daquilo que o Senhor já mandou cuidar. Tá doendo em mim, doendo. Não é só vocês não, tá? Aqui o chicote estrala. Vamos lá? Deus mandou a gente fechar essa brecha aqui que a gente vai falar hoje, tá bom? Deus mandou a gente fechar essa brecha aqui de uma vez por todas. Olha só, antes do tema da live de amanhã, que é a armadura de Deus, o último tema dessa série, vamos pensar que é série de lições. O último tema da série é sobre mulher, sobre
sobre sermos mulher, né? Vamos lá. Gênesis 18, do 10 ao 15. Gênesis 18, do 10 ao 15. Todas aí? Todas concentradas? Você já tem Bíblia, gente? Quem não tem Bíblia, por favor, compre a sua Bíblia. Tá? Ó, minha Bíblia é da capa preta. Minha Bíblia é da capa preta porque eu falei, eu acho que essa daqui hoje ninguém vai querer, não. Eu não vou precisar doar. Então, Gênesis 18, desculpa, do 10 ao 15. Vamos lá? Vamos lá. Camila, não tem? Põe aí no Mercado Livre, compra uma Bíblia. Em nome de Jesus, Bíblia da Mulher de Fé. Coloque aí pra gente... Aqui. Então, vamos comprar uma biblinha novinha aí. Quem sabe vai ter que doar, mas tá tudo bem. Peraí, gente, é Gênesis. Vamos lá, Gênesis. Mas deixa aqui, até que a gente venha outro, tá bom? Vamos lá. Então disse o Senhor. Lembra que a gente falou de Sara ontem? Vamos recapitular. O Senhor falou que ia dar um filho para Abraão. O que aconteceu? Falou que ia dar um filho para Abraão. Sara correu na frente porque ela já era idosa e quis adiantar o processo do marido. Aqui. Ela quis adiantar o processo do marido. Sara correu, quis adiantar o processo do marido, falou, não, peraí que eu vou buscar a minha serva e colocar dentro da tenda com meu marido, ele vai ter um filho com ela e a promessa vai estar cumprida. Só que o que aconteceu? Ela estava se precipitando. Sara estava se precipitando na promessa. Por quê? O Senhor não falou que o filho de Abraão seria com Agar. O Senhor falou que ele teria um filho. Como Sara não podia ter filho, ela se adiantou e foi fazer Abraão se deitar com Agar, que era a serva dela mais jovem, provavelmente, porque ela já tinha 80 e poucos anos. 80 anos. Aí ele devia ter uns 70. Só que o que aconteceu? O filho da promessa não era o filho de Agar com Abraão. O filho da promessa era de Sarai com Abrão, que depois virou Abraão e Sara. Então até o nome deles o Senhor mudou. Era Abrão e Sarai. Depois virou Abraão e Sara, porque a promessa ia se cumprir. O filho da promessa era entre o marido e a mulher, entre Abraão e Sara. Não era para ter envolvidos, não era para ter interlocutores no meio. Mas como a Sara não conseguia ver possibilidade de fazer isso, o que ela fez? Colocou Agar dentro da tenda do marido. Aqui no 18, 10 ao 15 diz assim... Então, achei muito interessante essa parte, gente. Ouça isso. Deus continua prometendo um filho para Abraão. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Ou seja, Deus estava falando diretamente com Abraão dentro da tenda e Sara estava ouvindo na porta da tenda. Sara escutava ali, né, a entrada da tenda. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma. Gente, olha a ousadia dessa Sara. Olha como a gente às vezes tem umas ousadias. Ela ouviu Deus falar com Abraão. Não foi um profeta. Não foi um amigo de Abraão. Foi alguém que foi visitar Abraão. Ela ouviu o próprio Deus falando com Abraão. Olha a perspicácia que a gente faz às vezes. Ela ouviu e ela riu com ela mesma. E aí a gente pode dizer assim, nossa, será que ela riu? Acho que ela riu de, ai meu Deus, será? Que animação. E não foi isso, porque a palavra diz, olha o que aconteceu. Ela riu com ela mesma e quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Aí parece que ela tinha rido de alegria, né? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? O Senhor repetiu o que Sara falou. Para Abraão, ela tá falando lá, que se ela pode ter filho ser idosa.
Existe algo... Ele continua falando. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ele mesmo, o Senhor mesmo falando dele. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Gente, primeira coisa. Deus vê o que a gente fala em secreto, tá? Deus vê você aí olhando para aquilo que ele prometeu e dando risada. Ele tá vendo? Eu e você na porta da tenda achando que é impossível. O que é demasiadamente impossível para o Senhor? Deus prometeu um negócio pra você, você tá rindo igual eu? Qual que é a sua reação quando Deus promete algo grande? Deus tá falando algo que vai te envolver e você tá assim. A gente tá rindo do próprio Deus, é isso mesmo? A gente tá rindo do poder de Deus? Deus tá falando com o nosso marido, entregando recado pra alguém para perto de nós e a gente tá rindo? Porque a nossa mente não alcançou, a nossa idade tá avançada para algumas coisas, a gente não é a capa, a gente não é a imagem mais favorável para isso, e a gente para e fica rindo do próprio Deus. Sara riu, a ponto do Senhor repetir o que ela falou. Porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E o próprio Deus continuou falando, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Tá rindo só para passar vergonha, mas que vai acontecer, vai. Aí olha a perspicácia de Sara. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Olha só o que a gente faz. Eu não ri. Mas ele disse. É muita ousadia, né? É muita ousadia bater boca com o próprio Deus, né? Mas ele disse, não negue, você riu. Eu podia parar por aqui, né? Gente do céu. Aonde que a gente vai parar se a gente não tiver temor de Deus? Deus não estava nem falando com ela. Ela estava ali para ouvir algo que ela nem precisava estar. Que a promessa desde o começo era para Abraão, só envolvia Sara. Mas a promessa não era para ela, envolvia ela. Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, vou te mostrar, sua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. Abraão, te farei pai de multidões. Abraão, Abraão. Abraão estava ali com Deus. Aqui fala que Abraão riu, que Abraão duvidou. O que ela foi se envolver na promessa de Abraão e da risada do próprio Deus? E ainda mente. Ao invés de quando ela é pega no flagra, ao invés dela dizer, Senhor, desculpa, Pai. Meu Deus, como eu sou falha, como eu tenho medo, né, Pai? Eu não acredito, perdão. Tava nem era pra estar aqui, né, Deus? Abraão, desculpa aí, se for pra ser comigo, vamos junto, Abraão. O que ela faz? Escuta escondida. Escondida eu não sei, mas tava na porta. Então, não tava escondida, tava na porta. Por que ela não entrou na tenda? Porque a conversa não era com ela. Ficou na porta. Quando Deus falou algo, aí envolveu o nome dela, porque até então ela estava dando o jeitinho dela, né? Foi lá, colocou a Agar na tenda, a Agar engravidou, começou a perseguir a Agar teve que fugir. Tava lá. Na verdade, aqui, ó. Quer ver? É isso aí. Ela dá um jeito dela. Ela dá o jeitinho dela, que não é o jeitinho que era para dar. Porque quando o Senhor fala aqui,
na primavera ele voltará. Ismael, que era filho de Agar, já estava com 13 anos. Já fazia 13 anos que Sara estava assim, se envolvendo em algo que era uma promessa do marido dela. Fazia 13 anos já que ela estava tentando resolver do jeito dela. Fazia 13 anos, porque Ismael já tinha 13 anos. E ela ainda não tinha sido mãe. E a promessa era que Abraão teria um filho, que seria um filho escolhido, separado. Só que quando o Senhor aparece de novo para Abraão para lembrar aquilo que ele tinha prometido para ele, e aí envolvia Sara, que sempre envolveu Sara, né? Ela que se precipitou, ela que escutou e já saiu fazendo. Só que quando chegou a vez dela, aí ela deu risada, né? Quando chegou a vez dela, ela riu. E aí aí que a gente entendeu que ela riu e que foi algo que o Senhor repreendeu no sentido de dizer, por que você tá rindo? Então dá pra conjecturar, mas não muito, que não é bom a gente conjecturar muitas coisas da Bíblia, não. Vamos ler o que tá escrito, vamos falar a palavra como ela é. Mas que tipo de risada será que ela teve, né? A ponto do Senhor falar pra ela, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu vou voltar e você vai ter um filho. E aí quando ela fala que não riu, ele fala, você riu sim, não negue, você riu. Então que tipo de risada foi essa que o Senhor teve que chamar a atenção de Sara? Que risada, que tipo de riso nós temos dado quando Deus fala que vai dar alguma coisa pra gente ou pro nosso marido? Deus prometeu que vai salvar e você tá rindo. Deus prometeu que ele vai pregar e tá dando risada. Deus prometeu que ele vai ser um grande empresário e você tá olhando pra ele falando... Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para Deus? O Deus que estava dentro da tenda falando com um homem? Que tipo de riso tem ficado nos nossos lábios? Quando você escuta uma promessa, uma profecia, algo, você sente, Deus te mostra... Qual é a sua primeira reação? É choro de alegria, de desespero, de tristeza, de ironia ou de acreditar, de dizer, Deus, eu fui agraciada. Obrigada que o Senhor olhou para mim com misericórdia. O nosso tempo, o nosso relógio não é o relógio de Deus. Às vezes você olha para uma situação e fala assim, isso aqui para se resolver vai 10 anos e para o Senhor é um dia. Aquilo que para você é impossível, para o Senhor é possível. O que é demasiadamente impossível para Deus? O quê? O que é impossível para o Senhor? Vai para o seu lugar, Sara. Vai para a tenda com seu marido, Sara. A promessa é dele. Que possamos ser ajudadoras na promessa. Deixemos o sarcasmo de lado, a incredulidade, o medo. Porque se Deus está falando, já aconteceu. Sara queria fazer tudo, né? Provavelmente. Menos entrar na tenda. Olha o que aconteceu lá no Gênesis 21, do 1 ao 3. O Senhor foi bondoso com Sara. O título é O Nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Ou seja, Sara, você riu, nós nos resolvemos lá, agora Deus continua sendo bom, fez o que prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Gente, depois vocês leem essa palavra, é incrível. Sara amamentou Isaac. Deu de mamar, uma mulher muito idosa. Não existe ventre impossibilitado para o Senhor. A gente está falando de um milagre que existiu e que existe. Deus é o mesmo Deus.
Deus é o Deus que traz fertilidade. Não coloque as suas impossibilidades na frente do milagre de Deus. Não coloque as suas limitações, as suas dúvidas na frente daquilo que o Senhor disse que vai fazer. Para de rir na porta da tenda, começa a acreditar. O Senhor disse que fará, Ele vai fazer. Ele voltou. Ele falou que voltaria na primavera, Ele voltou. Olha lá, Isaac, ele riu. Ele foi um grande homem de Deus. Entende como se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Já aconteceu no futuro. Nós estamos indo para lá. A diferença é que a gente está indo para esse lugar que Deus prometeu. O que a gente não pode é duvidar. Se Deus falar algo para você que você quer tanto e você dá risada, qual que é o sentido de você pedir então? Se Deus disse que vai dar, você pediu, o Senhor falou, vai acontecer. Por que a gente vai lá então e não acredita? Por que pede se não crê? Pede, aí quando escuta algo dá risada. A promessa ali era inimaginável. Os dois eram idosos. Já tinha tido filho. Já tinha Ismael. Já tinha servo na casa. Mas o Senhor queria dar um filho para Abraão e Sara. E Ele deu. E nada, nenhuma circunstância contrária, nem Agar, nem Ismael, nem a própria Sara pôde impedir o que Deus tinha para fazer. Porque a Sara estava o tempo todo também tentando fazer a obra de um outro jeito. Aquieta o coração. Vocês sabem qual que é a diferença de idade entre Ismael e Isaac? Sabem? 14 anos. 14 anos que Sara não duvidou, não acreditou, fez o que ela achava que devia fazer, deu o jeitinho dela, mudou naquele momento a rota da história, se achou no direito de intervir. Só que quando chegou a vez dela, ela riu. Devia ter rido do que fez, né? Não do que o Senhor prometeu. A gente tem que ter vergonha do que a gente faz, não do que Deus promete. A gente tem que ter vergonha daquilo que a gente duvida. Não daquilo que Deus disse que vai fazer. Que possamos estar com os nossos olhos voltados e focados para aquilo que Deus disse que vai fazer. A gente tem uma tendência a condicionar o poder de Deus ao nosso poder, que não temos. Deus é um Deus de milagres, gente. Mas a gente precisa estar na nossa posição. Precisa se enxergar, né? Lembra quando a mãe falava? Se enxerga. A mãe falava bastante. Se enxerga, vai. Olha pro espelho, enxerga a nossa dependência, a nossa necessidade, a nossa pouca fé, coragem. Mas Deus continua sendo Deus. Não é porque a gente acha que é impossível que para Deus é impossível. A gente acha o que a gente quer achar, é onde a gente consegue alcançar. E aqui eu trago uma outra parte para vocês, porque é isso que Deus quer que fale também, então tá bom. Lá no 21, no Gênesis 21, 9 a 11, diz que Sara, porém, depois de tudo acontecendo, né? Tudo acontecendo, tudo que ela tinha feito lá atrás, ela colocou a mão há 13 anos atrás, né? 14 anos atrás. E aí, Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Eles eram irmãos, o outro tinha 14 anos, ele estava tirando sarro de Isaac. Vai saber também qual era a intenção ali, né? Só que o que ela fez? Foi lá de novo e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaac.
tinhosa também, Sara, né? Vamos ser sinceras. Porque quando a gente chega lá e fala, Sara, a gente aprendeu tanto com você porque a gente era muito parecida, viu? Acho que eu vou querer encontrar a Sara lá no céu. Gente, quem era a Sara? Sara do céu. Abraça aqui, Sara. Meu Deus, Sara. Sara, vem cá. Meu Deus, mulher do céu, como você ensinou a gente. Não te critico não, Sara. Li sua história várias vezes. Porque o que ela fez? Ela ficou brava que Ismael, né, tava rindo de Isaac, foi lá e mandou Abraão se desfazer da escrava. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Ismael não era Isaac, mas era filho de Abraão também, gente. Oxe, tava ali, convivendo. Agar tinha voltado, ficado ali. Virou uma relação desafiadora? Com certeza virou. Por quê? Sara colocou a mão lá atrás. Sara se envolveu com um problema lá atrás. Sara facilitou o problema lá atrás. Sara se adiantou lá atrás. Logo, aquela situação se perdurou por muito tempo. Sara teve que conviver com essa situação. Por quê? Porque ela pôs a mão onde não era para ela colocar. E aí, o que ela queria agora? Que mandasse Agar e o filho embora. Vou mandar embora de novo. Vou mandar embora, porque tá rindo do filho da promessa aqui. Aí depois que ela gerou, que ela teve, que ela diz aqui, ó, é isso que falou. No 11, né? Peraí, Gênesis 21, é aqui, ela falou aqui, ó. Porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Tem problema que a gente não precisa ter. Tá? Tem problemas que a gente tem que resolver, desafios que a gente, mas tem problema que a gente não precisa ter. E onde que a gente vai chegar aqui nesse ponto agora também? Tem coisas que Deus já está nos avisando agora pra gente não ter problema no futuro. Então, isso que você tá querendo desenvolver, resolver, não olhar, não cuidar, isso pode gerar uma Agar na sua vida. Então, a história vem trazendo um ponto, e todas as outras palavras que a gente trouxe aqui, Deus está moldando a gente para algo. Tá trazendo o nosso feminino, nosso cuidado, nosso olhar para os nossos. Porque se tem uma coisa que nos expõe e abre brecha, é a nossa vida ali relacional. Então, o nosso relacionamento, ele precisa ser blindado pelo Senhor. De que forma? Pelas promessas de Deus. Sara se envolveu o tempo todo em algo que não era para ela. E quando chegou a vez dela, ela riu. Ela se envolveu. Ela foi lá, ela colocou uma pessoa que não precisava colocar. Aquela pessoa gerou um fruto com o marido dela. E ela em nenhum momento conseguiu se desvencilhar disso. Até porque era filho de Abraão. Abraão era um homem de Deus, gente. Não tinha como um filho sair dele e sair de qualquer jeito. Teve promessa. Ele foi um grande homem de Deus também, o filho de Agar com Abraão. Não foi só Isaac que foi. Ele também foi. Foram momentos, foram ministérios diferentes. Mas os dois tiveram. Porque o Senhor iria cumprir. Ele seria um pai de multidão. E ele, se aconteceu. Só que o Senhor traz aqui pra gente hoje, e eu tô aqui pensando como eu vou falar isso pra vocês, que eu tô com um pouco de dedos, né? Embora a gente não precise. Mas do quanto a gente precisa estar na nossa posição vigilante. E o quanto que a não visitação na tenda faz a gente estar preocupado com outras coisas e estar abrindo a brecha do nosso lar para problemas que poderão durar anos. Então tem coisas que eu e você não precisamos fazer. Não precisamos nos envolver, nós precisamos apoiar, cuidar. E esse tema deveria ser tão claro e tão
divulgado, porque isso é um dos principais pontos que a gente mais guarda e que mais expõe depois a nossa casa a outras coisas. Imagina a Sara olhando o tempo todo para Agar e para Ismael. A criança não tinha culpa de ter sido gerado por uma ansiedade de Sara. A partir do momento que ele foi concebido, ele passou a ser filho de Abraão. E Sara facilitou esse processo. Então tem processos que ferem a mulher, mas que já foram feitos e não tem como ser desfeitos. Só que quando Deus traz algo, quando o Pai traz algo pra gente, eu sempre crio dessa forma. É sempre algo que Ele está nos avisando. Tira, faz, vigia, comparece, se relaciona. Para que isso não aconteça. Então, fingir que a situação não está acontecendo não é dizer que ela não está acontecendo. Do que eu e você estamos fugindo como mulher? O que a gente está deixando? O Senhor trouxe para nós várias lives aqui falando sobre a gente parar de ser general dentro de casa, sobre a gente aquecer nossa casa com cheirinho de pão, sobre a gente deixar a fruteira com fruta, sobre a gente deixar a geladeira arrumada, tirar as coisas antigas do guarda-roupa, roupa velha, rasgada, manchada. Será que esse costurar do Senhor é à toa? Amanda, mas eu ainda tenho que fazer um monte de coisa. O Senhor ensinou, a gente está ensinando, é um processo. Eu sei que está doendo, que está sendo desafiador, não está sendo. Eu compartilho com vocês. Mas agora eu construí tanta coisa, eu fiz de um jeito. Como que eu faço? Calma, sem ansiedade, porque senão você joga Agar dentro da tenda. Calma, todo dia Deus vai dando uma instrução e a gente vai seguindo. Vamos viver a palavra ali, a situação do dia. Vai voltando, vai acolhendo, vai sentando o marido na mesa dos reis e dos príncipes na cidade, vai distribuindo as tarefas para os colaboradores, vai buscando, pesquisando a vinha nova que o Senhor deu para vocês, vai negociando devagar, calma, senão você joga Agar dentro da tenda. Então o Senhor pede um momento também de conexão. Porque se tudo estiver pronto lá fora e a sua casa estiver com uma Agar, que você vai ter que conviver porque você se precipitou ou porque você não estava você no lugar, imagina você ter que conviver com uma Agar pro resto da sua vida. Porque a esposa de Abraão era Sara e continuou sendo Sara. Ela teve que continuar. Pensa Abraão, gente, também. Abraão. Tá rindo do menino. Abraão. Agora ela não quer mais falar comigo. Ela tá. Abraão. E ela não pôde fazer nada mais. Perdeu o poder. O poder que ela tinha, ela perdeu. Porque ela era a única, a exclusiva, a esposa. Mas existem algumas coisinhas ali no contrato, né? Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E é tão doido que as coisas de provisão do nosso marido estão diretamente ligado com a nossa feminilidade. Entende? Aí eu quero que ele provê, aí você já provê tudo. Como a gente tem que vigiar, né, gente? Como a gente tem que vigiar, né? Então a gente vira chefe do marido, mãe do marido. E isso é um pé no saco.
espero em Deus que o Rafa esteja dormindo hoje. Que eu não vi ele aqui, eu acho que ele tá dormindo. Glória a Deus. Todo mundo de fone? Vocês entendem, gente, como a gente faz? Quando chega lá, você faz isso, fala aquilo, faz aquilo. Viu? Você conheceu seu marido já adulto. Você não casou com ele criança. Você pode ser ali a conselheira, ajudar, dar um toque, arrumar a roupa dele para ele sair bonito, elegante, mas não antes de dar uma passada na tenda, porque senão você tá arrumando sarna para se coçar, como diziam os antigos também, os raiz. Aí, ó, a Joana entrou na live. Justo hoje. A gente arruma a sarna pra se coçar. Arruma o guarda-roupa, arruma o marido, mas se arruma também, entra na tenda. Deus tá... Olha, o meu espírito aqui tá corroendo. Entra na tenda. Porque senão você vai ter que conviver com Agar. Ah, mas Abraão fez e ficou escutando o resto da vida, orelha. Mas e a parte da Sara? Quem que vocês acham que estava mais incomodado nessa história? Abraão, Agar, que de serva foi promovida a mãe do filho de Abraão, né? Porque antes ela era serva somente ali. Agora ela é mãe do filho de Abraão. Quem que foi mais prejudicada? Agar, Abraão, Ismael, que estava ali, bem menino pimpão pra lá e pra cá, até dando risada do irmão. Isaac, que já nasceu da promessa, ou Sara? Quem que foi? Quem que teve a ferida? Quem que teve que conviver com isso? Quem, gente? Fala pra mim quem que teve que conviver no mesmo quintal. Aqui fala, e ainda ela foi falar, ó, isso perturbou Abraão, pois ele envolvia um filho seu. Sara, gente, Sara teve que conviver com uma mulher que teve um filho do seu marido, porque ela colocou a mulher dentro da tenda. Ela colocou a mulher dentro da tenda. E ela gerou um problema para ela parar. Ela teve que conviver. A gente sai de uma posição que a gente tá totalmente confortável, totalmente possível. A gente sai da posição, a gente quer assumir totalmente uma posição diferente. A gente quer ser mãe lá em casa, a gente quer ser chefe, a gente quer ser irmã. Tem uns que quer ser irmão, né? Ai, a gente convive, divide a casa, a gente é irmão. Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faz isso. Se você está nessa posição, você precisa resolver isso já. Ah, Amanda, mas eu não quero, eu não gosto. Mas antes você gostava. Antes era bom. Ah, mas agora eu finjo que... Ah, mas antes era. Antes era todo dia, né? Antes tinha todo o salam aleikum. A Agar tá perto. A Agar morava pertinho, na casa. A gente perde o que é leve, o que é algo que só a gente pode entregar, que é a nossa posição, que é o nosso glow, deixa a portona da tenda reganhada, fica flertando com o perigo, fica levando muitas vezes o marido para uma situação dessa, fingindo que tá tudo bem, que não ligo, que não tô nem aí, que eu sou segura, que não sei o que lá. Sabendo que tem o risco
E que depois é você que vai ter que lidar com o risco. É você. E eu, se eu permitir que isso aconteça. E as coisas correm, e as coisas podem acontecer. E só quem passou por algo espiritualmente falando, nesse sentido, sabe o que eu tô falando. Por isso que esse aviso vem para que a gente não precise passar, e mais do que isso, que se acontecer, você saia da situação de uma forma que a chama, você sai com cheiro de fumaça. Mas você não sai queimada. O cheiro de fumaça acontece, tá, gente? Porque o cheiro de fumaça, ele vem no cabelo, ele vem no corpo, ele vem. Porque a batalha, ela é real. Só que a chama não queima você. Porque você passou pelo processo como você tinha que passar. Nisso, minha mãe, não sei se ela tá aqui, se ela já foi. Eu fui muito orientada. Minha mãe mesmo... minha mãe casou com meu pai. Ela teve... Vou contar o testemunho de todo mundo aqui, né? Minha mãe casou com meu pai. Ela era muito jovem. 19 anos. E ela casou virgem. Mesmo sem ser evangélica, não tinha nada. Ninguém na família tinha isso. Ninguém tinha. Não tinha isso. Mas ela se guardou. E ela foi casada com meu pai durante todos esses anos. E minha mãe era uma mulher muito sábia, que buscava muito na essência. E nessa parte ela me orientou muito. Não que isso era fácil de entender, né? Aqui seria um momento da gente ter um presencial pra gente contar os testemunhos, porque é complexo falar por aqui também. Mas eram coisas que ela ensinou. Amanda, é assim. Amanda, é assado. Amanda, tem coisas que uma casa limpa não vai resolver. E às vezes a gente tá esfregando o chão da casa pra não ter que fazer outras coisas. Ó, isso aqui é bom, mas homem gosta de mulher doce, viu? Não é desse jeito, não. Vai trocar essa roupa. Vai não sei o quê. Porque, gente, é uma coisa tão óbvia que nem precisava ser dita. É tão óbvio que nem precisava ser dito. Olha como que Deus traz pra nossa consciência, porque isso é óbvio. Pensa que você chega em casa se desmontando inteira. Aí fica parecendo um espantalho. Aí fora de casa, menino de casa põe a roupa mais antiga, mais velha, mais furada, faz faxina, fica o mais suado possível. E Agar passando na porta da tenda. Agar passando, e Abraão segurando ali. Não foi Abraão que pôs Agar dentro da tenda. Não foi. Ah, mas o meu fulano mesmo não sei o quê. Aí é com ele e com Deus. Se ele tem esse caráter, se ele tem esse pecado, ele que vai resolver com o Senhor. E ele vai ter que resolver. Agora, o que é nossa parte... Pensa você ter que conviver com Agar pro resto da vida. Porque você não quis fazer uma coisa que era já, que sempre quis. A gente perde, né, a vontade de fazer aquilo que a gente conquistou. Quando é segredo, quando é pecado, quando é errado, quando é do outro, quando é não sei o quê. Nossa, tem parece um foguete. Aí quando chega a hora que tá liberado, que é a hora, agora você vai brilhar. Agora é sua vez. Não, agora não. Agora que é minha vez, roupa velha, cabelo espatifado, vou ficar aqui flertando com o perigo, a portona da casa aberta, o ventão batendo lá, ó. A promessa tendo que cumprir, a pessoa ali, a promessa é com você. Não queira criar um problema para você mesmo resolver. Não queira. E isso eu tive experiência porque
Eu sei o quanto Deus livrou a minha casa por uma situação que eu nem imaginava que eu estava obedecendo. Isso que eu tô falando pra vocês hoje eu trago pra consciência, pra eu não esquecer, pra eu continuar fazendo. Mas teve uma situação, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que eu sofri um levante, nós sofremos um levante em casa. Há alguns anos. E eu mesmo sem saber, mas aquele princípio que a minha mãe tinha ensinado pra mim lá atrás, mesmo eu tendo mesmo que eu tava ali. Entrando na tenda. Precisa entrar mais, com mais frequência. Tava entrando na tenda. E existia um levante. Porque eu entrava na tenda, mas eu também era mulher meio que sargenta, né? Eu entrava na tenda, mas reclamava também. É pra entrar na tenda, é pra ser sábia, é pra ser linda, maravilhosa, manda cansa. Cansa não ser. Aí é um cansaço. Olha lá, princesa guerreira, minha mãe. Levanta a cabeça. O que aconteceu? Eu entrava na tenda, murmurando. Não na tenda, mas eu murmurava no dia a dia. Gente, isso foi alguns anos atrás. Eu quase perdi meu casamento. E foi algo tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que era como se aquilo fosse tão real. Eu via o mundo espiritual atacando o meu casamento. E eu falei, se eu não tivesse tido discernimento, entrado na tenda, eu teria um problema pro resto da vida. Porque ficou muito nítido pra mim que era um problema que eu iria carregar. Eu não ia conseguir me desvencilhar. E o Senhor me ensinou tanto para que hoje eu pudesse contar isso para vocês, porque isso não é uma coisa que é um testemunho. Eu não contei ele ainda abertamente. Tô contando para vocês. Eu tive um problema que foi um ataque contra o meu casamento. Muito grande. E se essa área da minha vida não tivesse resolvida, foi essa área que segurou? Não foi só essa área que segurou. Foram muitas outras áreas, foi o próprio Deus, foi muita coisa. Mas eu falo pra vocês, se essa área da minha vida não tivesse resolvida, gente do céu, eu teria tido um problema pro resto da vida. Então eu não queria ter que pregar isso pra vocês. Isso não é. Eu tenho outras coisas pra resolver. Mas é uma forma de eu me lembrar também. Não vale a pena a gente perder a feminilidade, a gente perder a intimidade, a gente perder a conexão com os nossos, o olhar, o olho no olho, mão na mão. Porque isso, gente, se isso se derrapar, você pode ter a empresa que você tiver, você pode ter o número que você tiver, a meta que você tiver, você pode ter a foto que você tiver, a viagem que você tiver, você vai chorar em posição fetal. Porque dói. Entendem aonde a gente chegou? Isso fere uma mulher no mais profundo do ser dela. Dói. E a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa passar por isso para voltar àquilo que Deus já está nos ensinando. Mulher sábia, doce, feminina, que entra na tenda, que sabe agradar, que sabe se perfumar. Se você não fizer isso, uma Agar vai fazer. E aqui a Bíblia diz que Sara facilitou a entrada de Agar na tenda. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser sábia. Tem coisas que você tem que outras pessoas já desejam. Entendem, gente? Essa conversa aqui, Deus está trazendo pra gente na última da série da cajadada desses dias. Antes de falar sobre a armadura dele, ele tá mandando a gente voltar pra tenda.
Tem coisa que você só resolve na tenda. Você não resolve em 5 horas de oração. De oração também não. De oração também não. Você não resolve em 5 horas de conversa, em DRs intermináveis. Você não resolve em grupo de WhatsApp mandando conta para pagar. Você não resolve com advogado. Você resolve entrando na tenda. Para de pagar caro em coisas que você resolveria dentro da tenda. Para de querer ficar reclamando na internet suas amarguras que você resolve dentro da tenda. Para de querer comprar coisas para satisfazer os seus desejos que você só resolve na tenda. Para de querer colocar pessoas dentro da sua casa, na sua vida, para preencher um espaço que você deveria estar ocupando e indo para a tenda. Para de combinar passeio, jantares com o que você deveria estar fazendo com quem você tem que entrar dentro da tenda. Porque a hora que o chicote estralar e você estiver devendo, é você que vai chorar em posição fetal. Ninguém vai vir te ajudar, não. É você que vai ter que conviver. Abraão, olha lá, Abraão, mulher. Eu te dei Isaac, mulher. Vai, fica de boa. Pensa você ter que ouvir isso? Mas tá faltando alguma coisa, meu bem? Eu te amo. Mas que tem Agar e Ismael, tem. Meu bem, é você que tá aqui comigo agora. Mas o que você teve que sentir, passar e conviver. Estamos entendidas, gente? Passou até das 7 já. A gente tá entendida? A gente tá entendida que faturamento, que lucro é bom, mas que tem coisas que precisam ser resolvidas na nossa intimidade? A gente tá entendendo isso? Tá tudo bem? Tá entendendo? Tá tudo bem? A gente tá conseguindo entender? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu consigo chamar minha mãe aqui para nós fazer uma oração final. Em nome de Jesus, mãe. Cadê você? Mãe, vira a câmera, mãe. Tô descabelada. Você tá descabelada, mãe? Eu tirei a coroa para arrumar o cabelo, mas eu vou colocar de novo. Esse daí, Princesa Guerreira, é um louvor, tá? Fala para elas. Se elas não conhecem, que é para elas ouvirem. Ô, mãe, vira a câmera que nós sabemos que você não tem Abraão ainda, mas Deus proverá. Mas vai que eu viro a câmera, vocês me veem aqui, eu tô muito feia. Vira a câmera, mãe. Preciso que você ore para essas mulheres em nome de Jesus. É glória! Eita, glória! Tô descabelada, hein? Ela não tem Abraão ainda, gente, mas Deus vai prover, porque olha, essa daí entende de tenda. Glória a Deus. Quem disse que eu não tenho Abraão? Quem que disse que eu não tenho? Eu tomei posse. Mãe do no céu, reino espiritual tá tudo bem. Não, eu já tomei posse, que eu já tô orando, né? Então eu já declarei, Abraão apareceu, que hora aí? Vem pra tenda, vem pra tenda. Eu já tô coladinho na tenda dele. Glória a Deus. Mas você vai ter que ensinar sobre tenda. Gente, deixa eu falar pra vocês, antes de acabar aqui, olha que loucura. Faz quase 30 dias que eu não vejo minha mãe, tô vendo ela agora. Mãe do céu, tô te vendo agora. Minha mãe tá numa obra, gente, em Bauru, foi pra lá, não sabe quando volta, glória a Deus. Eu sou fruto desse daqui, ó, o fruto do cai longe do pé. Eu tô aqui ensinando as mulheradas tudo fazer tenda, fazer lava-pé, fazer pegar bacia, tudo que vocês imaginam. Tá aqui uma obra aqui, o Chico tá estralando para todo lado. Mas vai nascer Abraãozinho, vai nascer netinho de Abraão, vai nascer tudo por aqui. A mulherada tá tudo ligada. Vai encher as casas. Vai encher as casas de crianças. Manda um louvor para as irmãs do Coque aí, que depois você manda no grupo lá, porque vou colocar lá. É de Bauru, gente. Nós somos de Bauru, nós somos de lá. Glória a Deus. Ô, mãe. Aleluia. Mãe, faz uma oração para essas mulheres em nome de Jesus para nós terminar essa live, senão vai ficar aqui até meio-dia. Glória a Deus.
Vamos orar, mãe. Você viu a palavra, né? Foi de Sara, entrar na tenda, afastar Agar. Deus já mandou mandar o louvor hoje e já entrar na live. É a primeira vez que eu entro na sua live, porque o dia era hoje. Então era pra Deus marcou a hora, né? Ele sabe por quê. Vamos orar então. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Sori halamassou de canta, lamachai. Deus de poder e glória. Senhor amado, alcança neste momento as tuas princesas, Pai. Todas as tuas filhas amadas e queridas que estão assistindo essa live, Pai. Reclamachai de canta lamanaia. Vai tocando em cada uma, Senhor. Vai ministrando na vida de cada um, no coração de cada uma. Vai adentrando os lares, Senhor. Abençoando as famílias, abençoando os casamentos, renovando as alianças, de calabachai, de canta lamanaia, e tirando todos os impedimentos, Pai. Nós declaramos vitória na vida das tuas filhas nesta manhã. Nós declaramos, Senhor, toda a sorte de bênção que está na tua palavra sobre os lares, sobre as famílias, Pai. Pai, que haja um renovo, Senhor, no casamento das tuas filhas, na aliança das tuas filhas. E que todo o intento de Satanás seja repreendido, porque no teu nome há poder. E é no teu nome que nós declaramos a vitória nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A bênção do Senhor seja sobre cada uma delas que está aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Mãe, eu tô com saudade, depois eu te ligo, tá? Manda um louvor para as irmãs, fala para elas. É Princesa Guerreira. Eu vou colocar lá no Spotify. Eu fiz um álbum lá, mãe, e eu vou pôr a música para elas ouvirem lá. E elas já vão Fala que é o louvor especialmente para cada uma delas, que é para elas tomar posse. Amém, glória e aquelas que foram em algum momento da vida feridas, o Senhor vai curar o coração de cada uma. Glória a Deus. Amém. E tudo se fará novo de novo. Ai, calabai, decanturi, calabachai. Tudo se fará novo de novo. Rica, lava, sou decanta. Oh, glória, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Amém, gente. Vocês achavam que eu era do fogo? Toma aí pra vocês. Vai ficar com Deus. É fogo e labareda, é fogo e labareda, é fogo e labareda. Amém, gente. O Sinai continua fumegando, o Sinai vai fumegar. Glória a Deus. Bora pra tenda, glória a Deus, em nome de Jesus. Pra tenda, preparar. O Abraão não vai entender nada. Os Abraão não vai entender nada. Você vai falar, gente. Não vai entender, mas ele vai acabar entendendo, porque ele vai gostar muito. Ele vai se deliciar. Ele vai se deliciar. E vocês também, meninas, se preparem. Glória a Deus. Vai vir, mãe, vai vir. Tome um energético do céu, toma uma substância do céu, entendeu? Uma vitamina dupla, entendeu? Mãe, Mãe, você vai ser madrinha desse povo aí, não vai ser eu, não. Tudo, e vou orar por todas elas e vou ensinar elas umas coisinhas. Ela ama uma criancinha. Eu vou ensinar ela a fazer umas coisinhas que eu ensinei pra você, que você obedeceu e deu tudo certo. Vai continuar dando até o fim. Gente, essa live tá proibida em 40 países. Não, mas vai alcançar as mulheres de lá também para destravar, entendeu? Vai destravar Jesus, em nome de Jesus. E a Agar não vai ter lugar na vida de ninguém, não. Ela vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Jesus. Glória a Deus. Gente, é nada combinado, mas Deus combina. Vocês entendem? Não tem como convidar a amiga. Eu convido ela para vir na minha casa, às vezes ela não consegue. É convidada do céu. Elas estão entendendo o mistério aí. Os foguinhos estão só explodindo. Ela veio aqui para liberar e ativar vocês. Vocês não estão entendendo. Em nome de Jesus. Receba a bênção, receba a vitória. Ela ativou para ativar vocês. Receba, porque é de Deus. Deus está escrevendo uma nova história para vocês, meninos. Pegue a bênção. Passa na bênção, segura a bênção. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mãe, fica com Deus. Beijo tá? para todas. Beijo, fiquem com Deus, gente. Beijo, a paz do Senhor Jesus para todas. Um bom dia. Tchau, beijo, mãe.